Capítulo 7º. Da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e também, ao seguinte. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também, ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sexta, é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar. Sétima, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Oitava, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Nona, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, vide Emenda Constitucional nº 106, de 2020. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, Regulamento. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, ministros de Estado e ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos estados, no Distrito Federal e nos territórios, e, nos municípios, os valores percebidos como remuneração em espécie, pelo prefeito,
Vide Lei nº 8.448, de 1992. X. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. X. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito, e nos estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos deputados estaduais e distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal, em espécie. Dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 39, 1º. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 15. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõe os arts. 37, x 12, 150, segunda, 153, terceira e segundo, e, redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, 1998. 15. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos x 14 deste artigo e nos arts. 39, quarto, 150, segunda, 153, terceira, e 153, segundo, e, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários. A de 2 cargos de professor. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos privativos de médico. 16. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso X, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. A de 2 cargos de professor, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. B. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
C. A de 2 cargos privativos de médico, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. 17. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 19. Somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Regulamento. XXI. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003. Primeiro, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Segundo, a não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Terceiro, as reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei. Terceiro, a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, x e xxi, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, vide Lei nº 12.527, de 2011. Terceira, a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarto, os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
Quinto, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Sexto, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Sétimo, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Oitavo, a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, regulamento, vigência. E, o prazo de duração do contrato, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, a remuneração do pessoal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Nono, disposto no inciso X, aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso X do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 12. Para os fins do disposto no inciso X do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos 14 a 16 do artigo 40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 16. Os órgãos e entidades da administração pública, individual ou conjuntamente, devem realizar avaliação das políticas públicas,
inclusive com divulgação do objeto a ser avaliado e dos resultados alcançados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021. Art. 38. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Segunda, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Terceira, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quarta, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. V. Na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Seção 2ª. Dos servidores públicos civis. Dos servidores públicos. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Vide a DI número 2135. Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, vide a DI número 2135. Primeiro, a lei assegurará, aos servidores da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo poder ou entre servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Vide Lei nº 8.448, de 1992. Primeiro, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. E, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segunda, os requisitos para a investidura, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceira, as peculiaridades dos cargos, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Segundo, aplica-se a esses servidores o disposto no artigo 7º, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, XXI, XI e XXX. Segundo a União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Terceiro, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público disposto no artigo 7º, 4ª, 7ª, 8ª, 9ª, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
XXI e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo exigir. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quarto membro de poder, o detentor de mandato eletivo. Os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x e x. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Quinto Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 37, x. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sextos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Sétimo Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Oitavo, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do quarto. Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998. Nono, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Art. 40. O servidor será aposentado e, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei, e proporcionais nos demais casos. Segunda, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Terceira, voluntariamente. A. Aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Primeiro, lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso 3º, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. Segundo, a lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Terceiro, o tempo de serviço público federal, estadual ou municipal será computado integralmente para os efeitos de aposentadoria e de disponibilidade. Quarto, os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. Quinto, o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Primeiros servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do terceiro. Primeiros servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos terceiro e 17. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. Primeiro servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. E, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. E, por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Segunda, compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88, de 2015, vide Lei Complementar nº 152, de 2015. Terceira, voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as seguintes condições. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. A. 60 anos de idade e 35 de contribuição, se homem, e 55 anos de idade e 30 de contribuição, se mulher. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. B. 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Terceira, no âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem, e no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
Segundo os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Segundo os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o segundo do artigo 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos 14 a 16. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Terceiros proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. Terceiro, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201, na forma da lei. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. Terceiro, as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quarto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados os casos de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. Quarto, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. E portadores de deficiência, incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Segunda, que exerçam atividades de risco, incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Terceira, cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005. Quarto, é vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 4A, 4B, 4C e 5º. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quarto A, poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 4b. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos e a 4ª do caput do artigo 144. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 4c. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quintos, requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos, em relação ao disposto no primeiro. Terceira, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98.
Quinto, os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do primeiro, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sexto, as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e das contribuições dos servidores, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 3, de 1993. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Sexto, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétimo, lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no terceiro, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Sétimo, lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. E, ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito, ou, incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003, vide ad in 3133. Segunda, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Incluído pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003, vide ad in 3133. Sétimo, observado o disposto no segundo do artigo 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o 4b decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitavo, observado o disposto no artigo 37, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Oitavo, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservares, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Redação dada pela Emenda Constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003. Nono, tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98. Nono, tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos nono e nono A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98, vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998. 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no 16. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 15. Observado o disposto no artigo 202, Lei Complementar disporá sobre as normas gerais para a instituição de regime de previdência complementar pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, para atender aos seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios somente na modalidade de contribuição definida. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. 15. O regime de previdência complementar de que trata o 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.
incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 98. 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no 3 graus serão devidamente atualizados, na forma da lei. Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003, vide ad em 3133, vide ad em 3143, vide ad em 3184. 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no primeiro, terceira, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no primeiro, segunda. Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, terceiro, x. Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19 de dezembro de 2003. 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o 22. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 21. A contribuição prevista no 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005, revogado pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019, vigência, vide Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 21. Revogado. Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. E, requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Segunda, modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Terceira, fiscalização pela União e controle externo e social, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Quarta, definição de equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. V. Condições para a instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o artigo 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019.
Sexta, mecanismos de equacionamento do déficit atuarial, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Sétima, estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Oitava, condições e hipóteses para a responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Nona, condições para adesão a consórcio público, incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. X. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Incluído pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Art. 41. São estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público. Primeiro, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Terceiro, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Primeiro servidor público estável só perderá o cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. E, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segunda, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada a ampla defesa, incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceira, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Segundo, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Terceiro, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19, de 1998. Quarto, como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Incluído pela Emenda Constitucional número 19, de 1998.